Vamos continuar hoje meditando na palavra do Senhor. Nós começamos há 2 domingos atrás nesse tema Eu Creio e Agora, e nós iniciamos dizendo que a gente quer partir de um pressuposto de que você já crê, ou partir do pressuposto que talvez você pudesse conjecturar, pudesse levar em consideração a possibilidade de que crer. E então, qual que é a caminhada mais básica, mais elementar que nós precisamos fazer quando nos deparamos com essa fé na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, na pessoa de Jesus, no Filho de Deus encarnado? E então, nós fizemos algumas considerações. Nós colocamos aqui que nós precisamos entregar o coração, nós precisamos, antes de tudo, entender que o processo e a vida que Deus quer desenvolver conosco, ela se dá no mais profundo do nosso ser. Ela não é uma relação estabelecida apenas em uma questão exterior, como se nós pudéssemos viver apenas das práticas religiosas, mas que Deus nos dá do seu Espírito para que então nós possamos ser conduzidos em intimidade com Ele, numa caminhada real com o Senhor Jesus Cristo. Depois nós afirmamos aqui também que nós precisamos então nos envolver com a comunhão, a espiritualidade cristã, fazer parte da comunhão, estar engajado na comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja, é essencial, é básico, é elementar para quem quer desenvolver ou ter uma caminhada como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Não é um acessório, não é algo que você escolhe, uma peça que você pode colocar na sua vida, mas é de fato algo incondicional a estar presente na nossa vida. A comunhão é o meio como Deus usa para nos conduzir nesse processo de conhecimento, de aperfeiçoamento nele mesmo. Hoje, falando sobre eu creio e tentando responder então como em mais um elemento desse e agora, o que nós podemos fazer, como nós podemos caminhar, como um elemento essencial para esse desenvolvimento da nossa espiritualidade, como um aspecto básico e elementar para desenvolvermos um conhecimento de Deus, um conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento de si mesmo e da vontade dele para a nossa vida. Nós queremos então convidar ou mandar você ir pescar. Curioso, não é? Queremos pensar então hoje aqui que há um movimento natural daquele que é nascido de Deus. Há um fluxo natural a partir do momento que o Espírito de Deus nos é derramado e habita em nosso coração, a partir do momento que Deus nos dá esse novo nascimento, porque procede dele, não procede de nós, não é uma obra que nós começamos no nosso interior, mas Deus é que faz isso em nosso interior. A partir do momento que nascemos dele, então há um fluxo natural, que é um movimento real, que eu quero então chamar aqui de um movimento real para a pescaria. É um movimento em que o Senhor Jesus estabelece e chama os seus discípulos, de fato, a viver uma vida como um pescador. E talvez você possa pensar aqui assim, a vida de um pescador, ela não é necessariamente uma vida turbulenta, atribulada. Não é pescar, não é uma ação que você fique ali assim, num movimento frenético de muitas coisas e muitas informações, muito pelo contrário. Se você já foi pescar de uma forma ou de outra, com redes ou com varas, você sabe que pescar exige uma disciplina de paciência, de atenção, de constância e de expectativa de algo que não está necessariamente dentro do seu controle, embora você possa ter uma tremenda experiência em como ler o quadro que se apresenta na sua frente para saber aonde você precisa jogar a sua rede, jogar a sua isca.
Por mais experiência que você tenha, aquilo não está debaixo do seu controle. E eu queria que você pensasse em tudo isso que nós vamos conversar aqui, partindo desses pressupostos. O Senhor Jesus nos chama a esse movimento. Mas eu queria pensar que temos, antes de tudo, um conceito um tanto quanto equivocado nesse movimento de conhecimento de Deus, nesse movimento de fazer a vontade de Deus, nesse movimento de caminhar na direção daquilo que Deus escreve para a nossa vida, que normalmente ele pode ser apresentado como um gráfico como esse. Nós temos um aspecto do conhecimento, temos um aspecto da obediência e o aspecto do compartilhar. Nós conhecemos a Deus, queremos conhecê-lo, entendemos que precisamos conhecê-lo, e a partir desse conhecimento nós entendemos que nós obedecemos. Mas normalmente a obediência já cai para um nível mais baixo do que o próprio conhecimento do que temos. Normalmente nós entendemos que conhecer a Deus é possível e que obedecer a Ele pode ficar num nível menor do próprio conhecimento que temos. Assim sendo, o próprio compartilhar de Deus, o próprio compartilhar da vida de Deus vai para um nível ainda menor. E para muitos, um nível quase que inexistente. Então, normalmente, nós começamos a conhecer, começamos a pensar na possibilidade de que realmente cremos nesse Evangelho. E o quadro que se apresenta para a nossa vida, o fluxo da nossa vida é esse. A gente começa a tentar conhecer um pouco mais, mas naquilo que a gente obedece já não é tão grande assim, e a gente tem diversos argumentos e diversos subterfúgios para isso. Logo, o compartilhar ainda fica num nível mais baixo, e normalmente nós ligamos à própria incapacidade em obedecer. Sabe assim, eu não posso muito falar desse Jesus para alguém, porque eu mesmo não estou fazendo tantas vezes aquilo que eu creio, que está no campo do conhecimento. Então, o fluxo ou a linha, ela fica descendo para cada um desses aspectos. O movimento bíblico que se apresenta para nós seria mais ou menos assim. Nós conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus, e a obediência e o compartilhar se dá no mesmo nível. Por que então duas setas? Porque a obediência com o compartilhar não vai se dissociar nessa caminhada de conhecimento de Deus. O próprio compartilhar é uma obediência. Observe, nós não compartilhamos de Deus para as pessoas porque de repente nós podemos ter uma consciência assim. Sabe aqueles movimentos que nascem na nossa sociedade, que muitas vezes exige que as pessoas vão fazendo assim uma coisa de pirâmide, e aí eles começam a convidar mais pessoas para se envolver naquele negócio, e eles apresentam o negócio para você, porque eles também vão ganhar com aquilo ali, à medida que você entra no mesmo negócio, na mesma venda daquele produto, se tiver um produto até, né? Porque tem essas diferenças. Mas então, a maneira como eles te apresentam, a maneira como eles pegam no teu pé, a maneira como eles ficam atrás de você, segue aquela lógica que é dizendo assim: é tão bom isso que eu estou experimentando, está me dando tanto resultado que eu seria injusto se eu não tivesse te dando essa oportunidade de conhecer também. Seguindo essa lógica, eles vão atraindo mais pessoas. Obviamente, é uma lógica meio falsificada, porque na verdade o interesse é que mais pessoas cheguem, porque ele ganha quando mais pessoas chegam. No fluxo bíblico, na lógica bíblica do compartilhar de Deus para as pessoas, nós não fazemos isso porque as pessoas merecem ou porque eu seria injusto não compartilhar com ela, mas porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos chama a fazer. Então, é natural, mas ao mesmo tempo é um movimento também de disciplina da própria vida. É um movimento que acontece à medida que eu conheço Deus.
conhecer a Deus e a beleza dele faz com que eu caminhe para uma obediência e um compartilhar desse Deus com quem esteja em minha volta. Mas ao mesmo tempo, também é um movimento de resposta em obediência. Em outras palavras, muitas vezes, a quem você vai anunciar, você não olha para aquela pessoa e pensa assim, ela merece ouvir. Talvez, muitas vezes, você vá anunciar a quem você não queria anunciar, em ambientes no qual você não queria estar, inclusive. Essa semana eu estava compartilhando com um irmão daqui da igreja, ele tem ido aos domingos de manhã a anunciar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus com alguns presidiários. E ele estava compartilhando o quanto que Deus tem tratado com a vida dele. Ele não sabe o que está acontecendo lá, se os presos estão ouvindo realmente, se Deus está fazendo alguma coisa no coração deles. Mas com ele, o Senhor tem tratado profundamente. Por quê? Porque não é um ambiente que ele queria estar. Não é o lugar mais aprazível para se estar. Você não vê coisas muito legais. Mas está ali fazendo e obedecendo ao que Deus fez e colocou para ele fazer, tem trabalhado a vida e o coração dele, e tem levado ele a conhecer mais a Deus. Então eu queria pensar com você, no que o Senhor Jesus nos fala em João capítulo 12, versículo 26, e após a leitura desse versículo eu quero chamar novamente você a nós orarmos e pedirmos que Deus alcance o nosso coração aqui essa manhã. A palavra de Deus diz assim: se alguém me serve, observe, precisa seguir-me. Se alguém me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Feche seus olhos, quero orar com você mais uma vez. Senhor, nós clamamos aqui, no poder do Teu Espírito, pelo sangue de Jesus, que o Senhor alcance o nosso coração essa manhã e nos leve, Senhor, a Te conhecermos mais, pelo movimento que o Senhor nos chama a fazermos na nossa vida, na vida de cada um, na nossa vida como igreja, como coletivo aqui, mas também individualmente. Move, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você percebesse, querido, antes de caminharmos aqui para frente, que o Senhor Jesus trabalha com os seus discípulos uma ideia muito clara de que o servo dele, que tem o seu coração, e esse é um aspecto mais interior, tem o seu coração disposto a lhe servir, a se doar por ele, a entregar realmente a vida ao senhorio dele. O Senhor Jesus faz uma divisão muito clara aqui, que entre esse aspecto e o aspecto de servi-lo, ou de segui-lo, existe uma diferença. Porque muitas vezes nós compreendemos na nossa vida que nós somos servos de Jesus e queremos servir a Jesus, mas não conseguimos fazer a conexão com o movimento real, prático, diário, que se dá na nossa vida para que nós possamos servir a Jesus. Quando o Senhor Jesus então diz que o servo dele precisa segui-lo, está aqui colocando um aspecto que nós muitas vezes esquecemos, é que ele afirma que o Pai trabalha todos os dias. O Senhor Jesus diz que o Senhor Deus não cessou a sua obra, Ele continua a fazer a sua obra nos nossos dias. E mais, o próprio Senhor Jesus diz que quando Ele é levado a ser
a fazer alguma coisa, ele é levado pelo próprio movimento do Pai. Então ele diz: o Filho só faz o que vê o Pai fazer. Observe, o Senhor Deus continua a fazer a sua obra na face da terra. O Senhor Jesus diz que Ele mesmo só faz a obra que vê o Pai fazer. Ele vê que o Pai está fazendo aquela obra, realizando aquela obra. Aquilo o leva ao movimento. Deus está fazendo, Deus está se movendo na terra, então o Filho diz, o Filho também faz. O que o Senhor Jesus então está nos dizendo é que quando queremos ser seus servos, nós precisamos entender que não existe a possibilidade de fazermos uma dicotomia na nossa vida, entendendo que todo o movimento que você precisa fazer na sua vida, no seu dia a dia, em todos os ambientes onde você está, não existe um instante em que o Senhor Jesus também não esteja ali e também não esteja se movendo. E esse precisa ser a grande atenção que eu e você precisamos ter, no sentido de observar o que o Senhor Jesus está fazendo hoje, no meu dia hoje, na minha casa hoje, no meu trabalho hoje. E observe, é no seu trabalho sim, porque nós separamos tanto as realidades, que muitas vezes nós estamos profundamente convencidos de que lá no nosso trabalho, Deus não está agindo. Naquele contexto ali, onde eu estou inserido, ali é apenas um ganha-pão. É um meio que Deus me deu para poder ganhar meu dinheiro e conseguir me manter. Mas acho que Ele não está se movendo ali. Observe, o chamado de Jesus é: se alguém me serve, precisa me seguir. Não dá para fazer uma coisa e não fazer a outra. Há um aspecto aqui real de movimento prático na nossa vida. Lá onde Deus colocou você, lá onde Deus tem se movido, você precisa estar atento para também se mover, seguindo a Ele, seguindo os passos dEle, imitando os seus passos, falando aquilo que Ele fala, se conduzindo da maneira como Ele se conduz. Mateus capítulo 4, então Jesus, o Evangelho nos relata a seguinte questão: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Em outra oportunidade que comentamos aqui e falamos sobre esse texto, nós colocamos aqui o contexto de que essa não é a primeira vez que eles estão se encontrando com o Senhor Jesus Cristo. E aqui eu queria lembrar você do gráfico onde nós conhecemos a Ele e então, em obediência, vivemos e compartilhamos sobre Ele. Os discípulos não estão aqui olhando uma pessoa qualquer que chega, passa e diz assim: venham após mim, eu vou fazer pescadores de homens. Mas eles já haviam tido um contato com Jesus, e a partir desse contato, há então esse segundo encontro, e nesse segundo encontro é que há a decisão então do movimento ser feito na vida deles. A grande questão é: o que Jesus realmente está fazendo nesse momento da história? O que Jesus está realizando aqui com os seus discípulos, com essa formação de uma igreja a partir de determinados homens? A grande questão é que quando o pecado entrou no mundo, nós não tivemos apenas uma queda, como que assim, eles tropeçaram. Mas nós recebemos de fato uma maldição sobre as nossas vidas.
Homem, mulher, serpente, a terra inteira foi amaldiçoada. A Bíblia é clara em dizer que o solo foi amaldiçoado, as plantas, toda a natureza foi amaldiçoada. É uma justa retribuição pelo pecado que o homem havia cometido. Então, aquele céu que existia na terra, nesse determinado momento, deixa de existir. Cessou aquele céu na terra. E naquele momento em que esse enredo da história começa a se desenvolver, eu quero pensar um pouco com você sobre isso. Esse enredo da história das Escrituras, da história da Palavra de Deus, ele se inicia exatamente no ponto em que homem e mulher caíram, e então um Deus santo começa a fazer um caminho para habitar com um povo que não é santo. Deus criou tudo aquilo para estar com o seu povo. Gênesis capítulo 3, versículo 24, capítulo 15, aonde cai toda essa criação, vai se afastando de Deus. Pode voltar lá ainda, fica lá agora, ainda não. Ali o enredo de toda a história começa a se desenvolver. Deus havia criado tudo aquilo para estar com o homem, para estar com o seu povo. E a partir daquilo, o homem e a mulher que não têm mais a santidade de Deus neles por causa do pecado, estão afastados de Deus. E então, nesse processo de afastamento, Deus não fica parado. Deus não fica olhando a história se desenvolver, Deus não fica olhando o pecado tomar conta de toda a terra, mas Ele é que continua no comando da história para continuar a habitar com o seu povo. Sendo assim, o Éden era uma prefiguração daquilo que mais à frente nós vamos ver como a terra prometida. Quando Deus cria o Éden, Ele não está criando o Éden como um fim último, que muitas vezes nós olhamos para aquele momento da história e nós achamos que ali era o estado pleno das coisas que Deus queria. Que Deus queria que a vida na face da terra fosse aquilo ali, um jardim, homem e mulher, andando ali em pureza, não precisava de roupa, e que por toda a história seria daquele jeito. O Éden é apenas uma prefiguração daquilo que Deus ainda realizaria. Ele é perfeito, mas Deus ainda ampliaria toda essa perfeição. Quando nós observamos, por exemplo, Jeremias capítulo 4, nós vemos exatamente essa terra prometida como esse tipo, né, de Éden. Ele descreve aqui em Jeremias capítulo 4 exatamente a formação de Israel, a formação da terra que Deus estava dando ao seu povo, exatamente como ele descreve a criação do mundo. E Jeremias então diz assim: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. De que ele está falando aqui? Ele não está falando de um tempo na história em que ele existia pela eternidade e que ele estava vendo a terra sem forma e vazia. Ele está falando da terra prometida, de Israel. A formação que Deus estava fazendo para o seu povo. E então ele diz assim: ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Deus estava dando exatamente ao seu povo um tipo de paraíso. O povo podia olhar para aquilo ali, lembrando de onde eles caíram, de onde eles saíram, mas que Deus não havia desistido de estar com o seu povo, de habitar com aqueles que Ele chama. Esse mesmo povo foi transgressor dessa aliança de novo. O homem caiu no paraíso, mas esse povo também falha na aliança com Deus
e nessas gerações, já após terem sido expulsos do jardim, Deus chama Abraão da Babilônia para essa terra, mas ainda assim, esse povo também se mantém infiel, caindo na imperfeição de que aquela aliança ainda tinha. Mas em segundo lugar, então, todo esse enredo que vai sendo desenvolvido vai mostrar para nós que a terra prometida era como lentes pelas quais o povo de Deus deveria olhar para trás, para o Éden que eles perderam e que já existira no passado, mas também lentes que eles poderiam olhar para frente, para o Éden que havia por vir, novo. Deus não deixou o controle da história. Deus estava realizando a história por todos esses anos, por todos esses séculos, fazendo com que nós pudéssemos sempre olhar para aquilo que nós perdemos no paraíso, mas também para aquilo que Deus ainda está construindo. E o Senhor Jesus diz que foi preparar lugar para nós. Apocalipse aponta para essa grande cidade celestial, onde Deus está presente, e a sua presença é tão marcante, a luz dele é tão forte, que nós não precisaremos sequer do sol. Ele é que será o calor que nos aquece e que nos faz caminhar. Eu queria ler com você de forma rápida Hebreus, para que isso ficasse bem visível aos seus olhos, pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10, a palavra de Deus diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa que Deus havia feito, porque aguardava, não o Éden, mas a cidade que tem fundamentos. E esses fundamentos, ele diz, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A esperança já sendo desenvolvida no Antigo Testamento não é uma esperança de uma cidade onde nós construímos as próprias leis, onde nós desenvolvemos as nossas próprias vida, mas Deus é que é o seu arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, ele diz: todos estes morreram na fé, mas observem, sem ter obtido a promessa dessa cidade. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, e aqui é uma alusão ao Éden, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isso é, uma pátria celestial. Deus não começa o Éden tendo nele o fim já, mas ele é apenas um início daquilo que é muito maior que Deus está construindo para o seu povo. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, portanto, lhes preparou uma cidade. Em terceiro lugar, então, eu queria afirmar que não apenas a terra, mas o tabernáculo também era uma cópia e sombra do que pode ser achado no céu. O mesmo tabernáculo que é construído no Antigo Testamento e que no Novo Testamento o Senhor Jesus, a palavra de Deus, diz que somos eu e você quando recebemos o seu Espírito. Hebreus ainda capítulo 8, versículo 1 a 10, ele diz: a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual o mediador é Cristo.
Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. A terra aqui é exatamente essa terra já prometida, essa terra em que Deus já preparou nos céus. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi com Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus, preste bem atenção, ministério tanto mais excelente, quanto é ele também o mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança feita com Abraão tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, com Abraão, com Moisés, não segundo essas alianças, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós iniciamos essa série falando exatamente que a relação que nós precisamos desenvolver com o Pai é uma relação que se dá na entrega do coração, porque agora em Cristo Jesus as leis do Senhor não são apenas coisas externas a nós, mas Ele escreve essas leis no nosso coração pela introdução do seu Espírito habitando em nós e fazendo com que os nossos afetos, nossos amores, nossos desejos, nossas intenções, nossos sonhos, tudo aquilo que nós almejamos na nossa vida esteja de acordo com aquilo que Deus escreveu, com aquilo que Deus instituiu para a nossa vida, e não apenas coisas que nós vamos construindo pelas nossas próprias mãos, mas o próprio Deus estabeleceu para a nossa vida. E isso só se dá a partir da ação soberana de Deus, recriando a nossa própria vida. Como o mesmo Espírito que pairava, criando o mundo do nada, que também paira sobre nossa vida quando estamos vivendo uma vida sem forma e vazia, mas que então Ele traz sentido, traz forma, traz direção para a nossa vida, quando então a palavra dEle passa a ser escrita no nosso coração. E os mandamentos do Senhor não nos são pesados, como a própria palavra de Deus diz, porque temos o seu Espírito. Da mesma maneira então que o tabernáculo, o templo,
tensionavam refletir esse jardim, refletir esse lugar onde Deus habita, onde a presença dele é real, é concreta. Aquele povo, quando estava dentro daquele tabernáculo, uma vez ali dentro, esse povo via a presença de Deus transbordar, e os textos do Antigo Testamento diz que a casa se enchia de fumaça, e que representava essa presença de Deus enchendo todo aquele lugar, e nada podia ser conduzido mais sem que fosse a partir daquela presença de Deus conduzindo todas as coisas. Pedro então nos diz que nós somos agora essa habitação. Paulo diz em Efésios que nós somos essa habitação. Nós somos agora esse tabernáculo. Em Cristo Jesus, a presença de Deus na nossa vida pode ser algo tão profundo, algo tão completo, algo que nos enche em todos os aspectos do nosso ser, que eu e você podemos realmente entender que o conhecimento de Deus não está dissociado da obediência ou do compartilhar de Deus, porque quando esse Espírito nos enche de forma completa, então nós vamos ser conduzidos sim a viver as leis, os mandamentos e toda a vontade de Deus para a nossa vida. Em quarto lugar, eu queria então afirmar com você que Deus inicia a história tensionando a cidade celestial, onde Ele habita com o seu povo. Deus tem uma missão na face da terra, e a missão que Deus tem na face da terra é porque Ele quer habitar com o seu povo, Ele quer ter um encontro com o seu povo, Ele quer caminhar com o seu povo de forma individual, de forma íntima, de forma concreta. Deus não tem uma missão porque nós precisamos apenas fazer o bem na face da terra. Deus tem como objetivo maior estar com o seu povo, e é por isso que nós anunciamos, é por isso que esse movimento nasce na vida daquele que nasceu em Cristo, esse movimento de compartilhar, esse movimento de obediência, porque Deus quer habitar com o seu povo, e o povo que Ele escolheu está espalhado por essa cidade, está espalhado por toda a terra, e Apocalipse diz então, que naquele grande dia em que nós nos encontraremos com Ele, estará presente, na presença de Deus, diante do trono do Pai, povos de todas as tribos, povos de todas as etnias, povos de todas as raças, de toda cor, homem, mulher, menino, todos os povos. Haverá ali representantes de todas as nações na presença de Deus. É por isso que eu e você precisamos entender que esse movimento nasce como um movimento, como um fluxo natural daquele que conhece Deus. Porque a vontade de Deus começa a ser a nossa própria vontade. Porque nós nos tornamos a habitação de Deus. O lugar na terra não é mais aquele templo construído, o tabernáculo construído, aquela terra que havia sido separado em Jerusalém. O lugar na terra onde Deus habita, sou eu e você que recebemos o Espírito dele, pela pregação da palavra, pela fé na palavra dele. Então, se você crê, agora é entender isso, vai compartilhar, vai pescar, vai compartilhar desse Deus que está tomando sua vida. E quinto e último lugar, Cristo inaugura a realidade da plenitude de Deus em nós, o reino em nós. Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 10, a palavra de Deus diz: cuidado que ninguém venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto em Cristo, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, Cristo, vocês, cada um de nós que cremos, estamos aperfeiçoados. Em Cristo, eu e você já somos o que deveríamos ser. Em Cristo, a palavra aperfeiçoado é tornado plenos. Em Cristo, eu e você somos plenos.
Em Cristo temos uma identidade já. Em Cristo, eu e você não nos movimentamos em obediência e em compartilhando do Evangelho para termos uma identidade, para sermos alguma coisa, mas nós nos movimentamos em direção à obediência, às boas obras, ao compartilhar de Deus, porque já somos em Cristo aperfeiçoados. E isso então é natural que transborde, que tenha um fluxo saindo da nossa vida. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Cristo Jesus. 3 coisas então para que você possa fechar o raciocínio e entender como você precisa ter uma direção ao sair daqui hoje. Creia e movimente-se. Creia e movimente-se dentro do que Deus está realizando. Muitas vezes nós queremos fazer as boas obras, nós queremos obedecer, nós queremos compartilhar, mas nós não temos convicção do que Deus realmente está fazendo para que nós possamos seguir a Ele no que Ele está fazendo. Movimente-se dentro do que Deus está fazendo. Ele diz que o meu servo precisa me seguir. Me segue. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos o tempo inteiro é: me segue. Para de ficar tentando criar a roda. Já está estabelecido a maneira como Deus vai alcançar o mundo. Segue o que Ele está fazendo. Então muitas vezes nós começamos a trazer um aspecto para a nossa vida, tentando obedecer a Jesus, que é um aspecto apenas de fazer coisas. E fazer coisas em si necessariamente não significa que estamos seguindo a Jesus. Porque nós separamos o conhecer a Deus de fazer a vontade de Deus. Não dá para obedecer e compartilhar sem que nós conheçamos a Ele, tenhamos vida com Ele, oração, leitura da palavra, onde Deus se revela para a gente. É preciso conhecê-lo e então segui-lo, seguir ao que Ele está fazendo. Lembre-se, fazer coisas necessariamente não é seguir ao que Jesus está fazendo. Você precisa movimentar-se dentro do que Deus está realizando. Nós vivemos pela revelação da palavra de Deus e não pelas demandas. Se formos querer viver na cidade pelas demandas que a cidade nos traz, nós vamos entrar num ativismo louco de fazer coisas e aquilo necessariamente não será a vontade de Deus. Porque a cidade tem demandas, querido. Nossas vidas têm demandas infinitas. Por isso nós precisamos nos guiar pela revelação da palavra de Deus, mediante o Espírito dele que fala ao nosso coração. 2. Desenvolva sua vocação como elemento construtor da realidade da nova cidade que ele nos separou. Nos preparou. Não é isso? Eu falei separou, é? Ah, tá. Observe, ele não perdeu o controle da história. Aonde isso vai terminar? Na restauração de todas as coisas. Não olhe para a vocação que Deus te deu como algo separado da obra que Deus está realizando no mundo. Então, de repente, Deus te vocacionou para ser pastor, ok, tem que estar dentro desse negócio aqui. Mas se Ele te vocacionou para ser professor de educação física, como é que faz? Deixa eu ajudar o irmão. O que Deus quer restaurar? É somente a nossa alma? Não.
Ele vai restaurar alma e corpo. Existe uma cultura, muitas vezes evangélica, que parece que as pessoas precisam cuidar apenas da alma delas. O corpo vai morrer, vai virar pó, né? Mas dentro da restauração de todas as coisas, Deus não restaura apenas sua alma, é seu corpo também. O movimento que eu e você precisamos fazer é um movimento que caminha em conexão alma e corpo. Há muitas pessoas que estão cuidando das coisas de Deus e o corpo padece e ainda justifica o fato de que assim, é por causa que eu estou servindo ao Senhor, então a coisa está... Aí entra o profissional de educação física. E ele sabe fazer bem esse papel, viu? Quando resolve pegar no pé, não é não? Aff, meu Deus. Você é advogado? Você é engenheiro? Você é professor? Entenda, dá trabalho conectar esse negócio. Mas eu e você precisamos desenvolver nossa vocação como um elemento construtor dessa nova realidade que Deus já preparou para o seu povo. Temos que agir nessa terra entendendo que a vocação que Ele te deu não é para você, é para fazer com que toda essa obra que Ele está realizando seja uma realidade concreta nos nossos dias. Aí nós vamos ter pessoas agindo em todas as áreas da sociedade, de fato, como o Senhor quer que nós façamos. E a gente vai acabar com aquela história de que a gente diz assim, olha, não se envolva com política não, se você for crente, porque se entrar lá dentro, se corrompe. Isso serve para qualquer área, querido. A corrupção da nossa alma é na alma, não é dentro do sistema em que nós estamos inseridos. Você pode ser professor e se corromper também. E quando chega as provas para corrigir, não é não? A gente estava falando lá fora hoje. Prova aberta. Quando é fechadinha, marcar X é bom demais. Mas quando vem aqueles textos assim homéricos que você lê e o cara escreveu, mas não disse nada. E eu disse, que nota eu dou para esse negócio? Mas você tem que corrigir e tem que dar uma nota. Dá para se corromper, não dá não? O coração, quer fazer alguma coisa. E eu fui professor de filosofia. Imagina a tentação que era assim. Bota uma nota aí. Nem eles mesmos iam entender por que a nota tinha sido tão boa. É tentador. Aí você tem que chamar o cara, dizer assim, meu irmão, não dá nem para entender aqui. Você vai precisar refazer esse negócio. Senão vai ser um 0 aqui, a desculpa vai ser, não consegui entender o que você estava querendo dizer. Não tem conexão, não tinha coesão, não tinha lógica. Eu e você somos tentados o tempo inteiro, em todas as nossas áreas. Mas somos tentados mais ainda a vivermos de forma a fazer uma separação. Isso aqui não tem nada a ver com aquilo outro. Mas Deus quer que eu e você nos movamos na direção do movimento que Ele está fazendo. Mas, antes de qualquer coisa e acima de tudo, condicione seus dias para conhecer mais a Deus em tudo. Porque se você não conhecer a Ele, não tem como fazer a vontade dEle. Ele nos deu do seu Espírito, que prescruta as profundezas de Deus, para que eu e você pudéssemos conhecer aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. Mas a palavra continua dizendo, mas Deus revelou-nos pelo seu Espírito. Ele derramou o seu Espírito em todo aquele que crê, para que nós pudéssemos conhecê-lo, não apenas como uma teoria, mas como uma pessoa que nós nos relacionamos e podemos conhecer todo o seu caráter, todo o seu ser.
Feche os seus olhos.